Meu nome é Lucas Santos, eu sou da turma terceiro ano C e eu vou explicar a quarta questão da atividade avaliativa de filosofia. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irreversivelmente a doutrina das ideias formou-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? A resposta dessa questão é a letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Isso porque, de acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formuladas em mundos distintos. O mundo inteligível e o sensível. As ideias nascem no mundo inteligível, real, ele é imutável, dominado pela razão e pelos conceitos, sendo, portanto, tudo perfeito nesse mundo. Já o mundo das sensações é como se fosse uma mera cópia do mundo inteligível, o que as tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão, as sensações podem nos confundir e induzir ao erro. Somente a razão é responsável pela formação do conhecimento. Meu nome é Lucas Santos, eu sou da turma terceiro ano C e eu vou explicar a quinta questão da atividade avaliativa de filosofia. Alguns desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim. A alternativa certa dessa pergunta é a letra A, valorizar os deveres e as obrigações sociais. Isso porque Epicuro, segundo ele, o homem tinha como fim alcançar o prazer moderado e a felicidade. Ele afirmava que a busca por desejos moderados era mais saudável e possível, assim chegar a ter uma vida mais tranquila e segura. Meu nome é Lucas Santos, sou da turma terceiro ano C e eu vou explicar a sexta questão da atividade avaliativa de filosofia. As reflexões sobre o mundo e as relações sociais fazem parte da construção da filosofia, desde seus primórdios. Na Grécia, o pensamento filosófico foi muito importante para a organização de sua sociedade e o estabelecimento de uma visão crítica de suas manifestações culturais. Uma das figuras marcantes da filosofia grega foi Parmênides, o que Parmênides dizia, né? A alternativa certa é a letra D, porque Parmênides influenciou muito o pensamento idealista da filosofia ocidental, dando destaque à ideia de permanência e considerando o movimento como uma ilusão dos sentidos. A teoria cosmológica de Parmênides se diferencia muito das teorias apresentadas até então, que eram apenas sobre o princípio proposto por Xenófades. Parmênides ele não formulou uma teoria cosmológica baseada na arque, que significa o princípio de tudo, né? A origem do universo, que os filósofos buscavam até então. E para ele havia uma espécie de organização racional que o universo era infinito, uma indivisível, imutável e imóvel. A teoria parmenidiana ela estava centrada no que ele chamou de ser. O ser das coisas era o seu princípio fundamental, baseado em uma espécie de ideia infinita e universo. Boa tarde, me chamo Hélio Vinícius, sou aluno do terceiro ano C. Eu vou responder as questões 7 e 8. O sétimo. Para Aristóteles, a lógica não era uma ciência teórica, nem prática ou produtiva, mas um instrumento para as ciências. Eis porque
O conjunto das obras lógicas aristotélicas recebeu o nome de organon, palavra grega que significa instrumento. Nessa questão, a alternativa certa é a letra C. Aristóteles, na sua lógica clássica, concebe como instrumento de pensamento três funções básicas: conceber, julgar e raciocinar. Por quê? A lógica é o instrumento é, de verificação, de modo que aquilo que seja negado ou afirmado tem que obedecer à regra do bom saber. Na oitava questão, a ética é uma reflexão. Eita, a ética é a teoria de ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento humano. Nessa questão, a letra A é a correta. Ética é uma reflexão sobre o comportamento moral dos homens em sociedade. A gente agora tem que pegar a palavra ética e vir do latim, que vem de ethos. Ethos também significa costume. Então, assim, e como está afirmando, é o costume dos homens, é o comportamento. Comportamento é um costume que a gente tem. E também, moral significa o costume do dia a dia, o que a gente faz no dia a dia. Então, assim, a gente teria que, para poder responder, saber o significado dessas palavras do latim e poder ver outras palavras que também seria sinônimo a essas. Meu nome é Danilo Moreira, eu sou do terceiro ano C e eu vou explicar a questão 9 e 10 da lista de filosofia. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. O que, de acordo com esse cara aí que eu não sei falar o nome, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos, que é a letra C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Ou seja, os gregos desejavam saber qual era a origem da vida, da natureza, a própria existência e a origem do universo. Questão 10. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado, apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, as regras não passavam de invenções humanas. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre a justiça e ética é resultado de letra D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Porque, para o pensamento platônico, as noções de justiça e ética estão voltadas para o ensinamento, que é transmitido através da vida em uma comunidade, já que cada indivíduo é responsável por suas ações, para si e para os demais.